dando continuidade então na nossa disciplina, tá? Senhores, vamos dar uma analisada boa. Vamos lá. O Código de Processo Penal divide a questão de provas em duas. Teoria geral das provas e as provas em espécie, tá? A teoria geral das provas estão previstas em 3 artigos só, senhores. 155, 156 e 157. 158 em diante é provas em espécie, tá? Só que esses 3 artigos de teoria geral da prova têm uma quantidade de informações tão grandes que cai muito em concurso. Tá? A gente vai estudar bastante esses 3 artigos aí, tá, senhores? São muito importantes. Esses 3 artigos aí, senhores, tem que estar aqui, ó, quase decorado, tá? Vamos iniciar ali pelo 155, então, ó. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Senhores, o que a gente falou até agora? O que está dizendo ali nesse artigo? Livre convencimento, livre apreciação da prova. Tá? Senhores, sistema do livre convencimento motivado. Tá? Produzido em contraditório judicial. Ou seja, o próprio artigo 155 já está falando que que prova é aquilo produzido sobre o crivo do contraditório. Certo? Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos. Senhores, isso aí chove em prova. A banca vai lá e fala, o juiz formará sua convicção podendo utilizar elementos exclusivamente os elementos informativos escolhidos na investigação policial. Tá errado, senhores, tá? Isso aí cai direto, tá? Cai direto. Tranquilo? O juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente com base naquilo que foi produzido no inquérito. Por quê? Porque aquilo lá não passou pelo contraditório pela defesa, tá? Então isso aí vai ser uma desigualdade da parte que está sendo julgada, certo? O juiz pode utilizar elementos produzidos na investigação? Pode, desde que eles estejam alinhados às provas produzidas no processo penal, certo? Então ele pode utilizar alguns elementos? Pode, desde que tenham provas em consonância com aqueles elementos produzidos no inquérito policial. Ele não pode fundamentar exclusivamente com base nos elementos informativos, tá? Com os elementos produzidos lá na investigação da polícia. Tá? Exclusivamente não pode. Ele pode utilizar, pode, desde que esteja batendo com provas produzidas no processo com contraditório para a defesa. Tá? Ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. E aí, senhores, a gente vai entrar nessa parte aí que também, ó, tá lá, ó, destacadinho em vermelho, cai bastante. Provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Senhores, o que esse artigo está querendo dizer? O juiz ele não pode se basear sua decisão em elementos produzidos durante a investigação policial, salvo provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Ou seja, essas 3 provas, elas são produzidas antes de iniciado o processo penal, antes da ação penal. Elas são produzidas lá na fase do inquérito, tá? Só que elas vão ser utilizadas, elas vão poder influenciar no julgamento do juiz, como se provas fossem produzidas no próprio processo penal. Tá? O juiz vai poder basear sua decisão numa prova cautelar? Vai. O juiz vai poder basear sua decisão numa prova antecipada? Com certeza. O juiz vai poder basear sua decisão numa prova não repetível? Aí no caso da não repetível a gente vai falar depois. Tá? Existe uma divergência aí, tranquilo? Mas vamos ver o que significa cada uma delas, senhores. Então lá, senhores, toda prova deve ser repetida, toda prova produzida no inquérito policial deve ser repetida na ação penal, ressalvados. O juiz pode utilizar provas que foram produzidas no inquérito policial, desde que sejam cautelares, não repetíveis e antecipadas. O que são provas cautelares, senhores? Está lá, ó, provas cautelares, risco de perecimento. Ou seja, são aquelas provas que se não forem produzidas naquele momento, elas passam a não mais existir. Não dá para ser produzida em outro momento, certo? Obrigatoriamente tem que ter um mandado judicial, tá? A gente vai ver interceptação telefônica. Tem lá, a autoridade policial verificou que o suspeito está falando no telefone lá, está produzindo provas ali que a autoridade policial vai ter que pegar para poder identificar ele como autor do crime. Ele vai fazer o quê? Solicitar ao juiz autorização para a interceptação telefônica e vai produzir essa prova.
Se ele não produzir a prova naquele momento ali, se ele não fizer a interceptação, ele vai conseguir fazer a interceptação 3, 4 meses depois ali, ou quando for iniciada a ação penal? Não vai, pô. Ou ele faz naquela hora, ou vai sumir, certo? Então, no caso da prova cautelar, senhores, ele necessita de mandado judicial, tá? E no caso ali, toda a prova que ele produzir, ele vai passar pelo contraditório diferido ou postergado. Outra situação ali, senhores, ó, contraditório diferido ou postergado. Pode cair com uma nomenclatura ou com outra, tá? O que seria o contraditório diferido ou postergado? É aquele contraditório que é jogado lá para frente. Ou seja, essa prova ela vai ser produzida durante a investigação policial. Não vai ter o contraditório ali naquele momento da produção da prova, porém lá na ação penal a parte vai ter o direito de fazer o contraditório dessa prova, certo? Lá na ação penal. Tá, no caso de busca e apreensão, tá? Vamos falar da busca e apreensão então. A busca e apreensão é um exemplo de prova cautelar. Por quê? Porque para fazer uma busca e apreensão tem que ter o mandado judicial, certo? Então tá lá, tem elementos de prova numa residência e a autoridade policial teve conhecimento disso. O que ela vai fazer? Juiz, estou sabendo que tem elementos de prova naquela residência, me dá uma autorização para eu poder entrar lá, fazer uma busca e apreensão. O juiz vai autorizar. Sei lá, uma droga, armamento. Se a gente aguardar iniciar a ação penal para solicitar uma busca e apreensão lá, o réu já foi citado na ação penal, ele vai manter as coisas lá? Não, pô. A prova só vai estar lá ainda se o cara for meio perdoado. Mas não, aí é outra situação, tá? No caso de flagrante é outra situação, tá? Por quê? A busca e apreensão? Isso, é cautelar, tá? É uma cautelar por quê? Porque ela é produzida antes da ação penal. Não, pode ser produzida durante a ação penal também? Pode, tá? Mas uma prova cautelar, ela pode, como o artigo 55 está falando, é uma prova que pode ser produzida durante inquérito policial e que vai ser considerada uma prova lá na ação penal, tá? Não vai ser considerada apenas elementos de informação, vai ser considerada uma prova. Só que ela vai ser produzida antes de iniciar a ação penal, tá? Nesses casos aqui, depois quando a gente falar de prova antecipada, vocês vão confundir um pouquinho, tá? Mas a gente vai ver a diferença. Então tá lá, interceptação telefônica. Se eu esperar para fazer a interceptação telefônica depois de iniciada a ação penal, vai ter algum efeito a interceptação telefônica? O réu já foi citado para responder a ação penal. Ele vai continuar falando lá, vai conseguir a autoridade policial vai conseguir pegar essa prova? Talvez sim, mas é muito difícil, certo? Então, interceptação telefônica, busca e apreensão são exemplos aí de provas cautelares, tá? Senhores, provas não repetíveis. Provas não repetíveis, o próprio nome já está dizendo, são aquelas provas produzidas no inquérito policial, só que elas não conseguem ser repetidas na ação penal. Como a gente já falou, tudo aquilo que é produzido no inquérito policial, ele necessariamente tem que ser refeito na ação penal sobre o crivo do contraditório pela defesa para se tornar uma prova, certo? No caso da prova não repetível, é aquela que foi produzida no inquérito policial, mas não existe a possibilidade de ser refeita na ação penal, tá? O maior exemplo que a gente tem ali, o corpo de delito e lesão corporal. Pô, a pessoa sofreu lesão corporal, tá lá as marcas nela. Ela vai fazer a perícia e vai sair o laudo pericial ali falando sobre a lesão corporal da pessoa. Essa perícia vai poder ser refeita na ação penal? Não, pô, até lá as lesões já sumiram. Como é que vai ser refeito? Então não tem como, certo? É uma prova não repetível. Só que é uma prova que vai sofrer o contraditório lá na ação penal e vai passar a ser considerada uma prova, mesmo tendo sido produzida antes de iniciar a ação penal, certo? Um outro exemplo, uma pessoa fez um reconhecimento de pessoa, tá? Aquela que é muito vista em filme lá, que a pessoa vai lá, fica na salinha, coloca uns 5 cidadãos ali na parede e a pessoa fala assim, aquele lá é o culpado, é o criminoso, tá? Aquele lá é a pessoa que praticou o crime. Isso aí se chama reconhecimento de pessoa, tá?
Lá no inquérito policial, uma pessoa vai lá e faz um reconhecimento de pessoa. Só que no decorrer, ali entre o inquérito policial e iniciada a ação penal, esse reconhecedor acaba falecendo. Vai dar para repetir esse reconhecimento lá na ação penal? Não vai, vai ser uma prova não repetível, tá? Então essa prova ela vai passar pelo contraditório lá na ação penal, porém ela vai ter sido produzida antes de iniciar a ação penal, tá? Tranquilo? Por último aí, senhores, ó, provas antecipadas, tá? E aí já tem uma circunstância diferente das outras duas. Por quê? As outras duas, elas têm o contraditório diferido ou postergado, tá? Diferido ou postergado, ou seja, o contraditório é jogado lá para frente, jogado lá para ação penal. Senhores, no caso de prova antecipada, vai se produzir essa prova como se tivesse uma ação penal já. Como se estivesse sendo produzida durante a ação penal, porém vai ser em momento anterior à ação penal. Ou seja, no caso da prova antecipada, as partes vão ser intimadas, a pessoa que está sendo investigada vai ser intimada para ir lá na hora da produção de prova, vai ser feita numa audiência, tá, perante o juiz com as partes e vai ter o contraditório naquele momento. Tá? Ou seja, aqui está a ação penal, tá, ó, digamos que a ação penal, aqui é a linha do tempo, tá? Linha do tempo, inquérito policial e ação penal. A prova vai ser produzida aqui, ó, prova antecipada. Só que as partes vão estar presentes, vai ter uma audiência, vai ter o contraditório, vai ter tudo aqui, ó, antes da ação penal. A prova vai ser produzida como se estivesse sendo produzida já na ação penal, tá? Em que casos que o juiz vai poder produzir essa prova, tá? São duas situações, senhores. Quando for casos de urgência e relevância, ou quando ele precisar dirimir dúvida. No caso de dirimir dúvida, aí já vai ser uma situação mais apropriada para dentro da ação penal lá, tá? Aqui é mais relacionado à urgência e relevância. Ou seja, ali ó, o exemplo, testemunha em fase terminal. Pô, tem uma testemunha lá, muito doente, só que ela é uma testemunha relevante para o processo, ela tem informação que vai influenciar o julgamento. Eu vou esperar iniciar a ação penal para ir lá colher o depoimento dela? Eu vou correr esse risco? Eu não posso correr esse risco. Se eu correr o risco, eu tenho chance de chegar na ação penal e a pessoa ter falecido. E aí, essa prova vai ter sumido. Tá? Então o que o juiz vai fazer? Tá lá no inquérito policial ainda, não começou a ação penal. E o juiz pegou e... Pô, tem uma testemunha lá que é muito importante para o caso. Vamos produzir essa prova antes que essa prova pereça. Tá? Então o juiz vai lá, intima as partes, intima o Ministério Público, intima a defesa, vai na audiência para produzir, para ir lá colher esse depoimento testemunhal. Colhe depoimento testemunhal, contraditório e ampla defesa, tudo certinho. Só que vai ser em momento antes da ação penal, nem iniciou a ação penal ainda. Tá? Outra situação lá, ó, tem um artigo que fala sobre a questão da situação da velhice. Então, pô, uma testemunha muito idosa. Está lá no artigo 225, ó. Qualquer testemunha que houver de ausentar-se ou por enfermidade ou velhice. Então, a pessoa muito idosa, que corre o risco também de, durante chegar na ação penal, ela já não mais existir. Tá? Ou se ela tiver necessidade de ausentar-se, pô, tem uma testemunha que vai se mudar para a Europa, vai morar lá na França. Eu vou correr o risco de depois ter que expedir uma carta rogatória lá para intimar, para ouvir a pessoa lá na França. Não, pô, então já vamos ouvir essa testemunha agora, e aí ela vai embora e essa prova já está produzida, certo? Então ali, senhores, ó, se qualquer artigo 225, qualquer testemunha houver de ausentar-se ou por enfermidade ou velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não existia, o juiz poderá, de ofício ao requerimento das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Tá? Então, no caso dessa prova antecipada, tanto o juiz pode determinar de ofício, mas também pode ser a requerimento de uma das partes. O próprio promotor de justiça pode chegar durante o inquérito policial e falar: ó, juiz, vamos ouvir a testemunha lá, porque pode ser que aquela testemunha já não exista mais no curso do processo.
Tá? No caso dessa prova antecipada, a gente está trabalhando com probabilidade. A gente vai produzir a prova, só que necessariamente essa prova não vai ser reproduzida na ação penal? Não. Ela poderia ser produzida durante a ação penal? Poderia. Por quê? A gente está com uma situação provável que essa prova vai perecer. Mas não que necessariamente ela vai perecer. Diferente da prova cautelar lá. A prova cautelar é aquela que se a gente não produzir agora, ela vai sumir. Obrigatoriamente ela vai sumir. Não vai dar para produzir ela depois. Aqui não. Pô, a testemunha que está com enfermidade ali, ó. Ela vai existir ainda na ação penal? Talvez. Eu poderia escutar ela somente na ação penal? Poderia. Só que eu estou produzindo essa prova antecipada considerando a probabilidade de ela não mais existir na ação penal. Tá? A prova antecipada, o contraditório dela vai ser aqui. Tá? Senhores, está em vermelho ali no slide, ó, contraditório real. O que é o contraditório real? É aquele contraditório feito no momento da produção da prova. A prova cautelar e a não repetível é o quê? O contraditório diferido. É aquele contraditório, a prova é produzida aqui e o contraditório vai ser aqui. Aqui não, a prova está sendo produzida aqui, o contraditório é junto. É aqui, ó, no momento da produção da prova. Certo? Não, é que possibilidade ali é que vai ter o contraditório real, tá? Não leve em consideração a palavra possibilidade, tá? Vai ter o contraditório real, certo? Vamos lá, vamos seguir. Senhores, vamos falar um pouco de ônus da prova, tá? Senhores, o que é o ônus? O que é ônus? Ônus é obrigação? Ônus não é obrigação. O que seria uma obrigação? A obrigação, como diz o direito civil lá, uma obrigação é entre duas partes. Essa daqui tem obrigação com essa e essa tem obrigação com essa. Se essa daqui não cumprir a obrigação dela, ela vai estar prejudicando quem? A outra parte, certo? No caso de ônus da prova no processo penal, é um encargo. Por que é encargo? Porque se a parte ela tem o encargo de fazer aquilo. Se ela não fizer, ela vai estar prejudicando quem? Ela mesma. Tá? Por isso não é obrigação, é um encargo, certo? Senhores, o ônus da prova então é o encargo da pessoa provar aquilo que ela está alegando. Da parte provar aquilo que ela está alegando no processo. Tá certo? Ou seja, tudo aquilo que o promotor de justiça alegar, ele vai ter que juntar provas. E aquilo que o réu estiver alegando, ele também vai ter que juntar provas. E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão de produção de provas do réu. Tá? Que existe uma divergência sobre isso. Tá? Tá lá, são duas correntes. Tá? São duas correntes, senhores. A primeira corrente, ela adota o princípio da presunção da inocência para falar o seguinte: como o réu ele é presumidamente inocente, ele pode ficar quietinho na dele e o Ministério Público tem o dever de provar tudo. Teria o dever de provar tudo. Ou seja, o réu está com a presunção a seu favor. Ele é presumido inocente. Deixa o Ministério Público se virar para produzir todos os tipos de prova para condenar ele. Ou seja, o ônus da prova seria apenas do Ministério Público. Certo? Essa é a primeira corrente. A gente tem outra corrente que é a mais utilizada, é a preferente, tá? É a preferencial aí, da doutrina, da jurisprudência. Ela fala sobre o sistema de distribuição do ônus da prova, tá? Não está ali, mas é chamado de sistema de distribuição do ônus da prova. O que é isso? O réu, ele é presumido inocente, só que ele vai ter, em determinadas circunstâncias, vai ter que provar aquilo que ele está alegando. Em quais circunstâncias? Quando o réu alegar excludente de ilicitude, ou seja, o réu alegou que ele está em legítima defesa, que ele cometeu o crime em legítima defesa. Ah, seu juiz, o assaltante veio com uma arma para cima de mim, apontando a arma para mim, eu fui lá e matei ele. Eu estava em legítima defesa. Então, o juiz vai chegar, sim, então prove. Excludente de culpabilidade. Ah, seu juiz, no momento do crime, o advogado vai chegar assim, ó, seu juiz, no momento do crime, o meu cliente, ele não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato, em razão de uma doença mental, por exemplo. Positivo, senhor advogado. Então prova. Apresenta uma perícia dizendo que ele era inimputável no momento da prática do crime. Tá? Causas distintivas de punibilidade. A gente não vai estudar as causas distintivas de punibilidade, certo? Porque não cai para carreiras policiais. Mas um exemplo é a prescrição. Prescrição é um prazo legal
que tem que ser respeitado sob pena de o réu não ser mais possível a condenação dele. Então, por exemplo, ele cometeu o crime numa data, o Ministério Público tem um prazo para iniciar a ação penal. Se esse prazo não for respeitado, se passar esse prazo, prescreveu, o réu já está com a causa da extinta punibilidade do réu. Ele não vai mais poder ser condenado, certo? Nessas três situações, então, o réu ele tem que produzir prova, ele tem o ônus da prova. Apenas nessas três situações, certo, senhores? Já o Ministério Público ele tem que provar o quê? O Ministério Público ele tem que provar que o réu não é inocente. O réu ele é presumidamente inocente. O Ministério Público ele tem que provar o quê? A materialidade do crime, ou seja, que o crime realmente aconteceu. Ele tem que provar a autoria, que aquela pessoa realmente foi a pessoa que cometeu aquele crime. E ele tem que provar a culpa ou dolo. Então ele tem que provar que a pessoa ela agiu com culpa ou com dolo na prática do crime. Certo? Logicamente que o ônus da prova aqui é a maior parte do Ministério Público. Não, o Ministério Público tem o ônus ali de provar que a pessoa cometeu o crime. O réu ele tem ali a possibilidade, o ônus de provar apenas se ele estiver dentro daquelas três circunstâncias. Então lembre, excludente de ilicitude ou culpabilidade e causa extintiva de punibilidade. Certo? Senhores, essa é a corrente que prevalece hoje. Tranquilo? Que tem o ônus da prova tanto a acusação como a defesa. Tá? E o juiz, senhores? Eu falei lá que o juiz ele poderia produzir provas de ofício, com base na busca da verdade real. Tá? O juiz, então, ele teria ônus de prova? O juiz, senhores, ele não tem ônus de prova. Tá? Ele não tem ônus de prova, ele não precisa provar nada, ele não está alegando nada. No entanto, ele tem iniciativa probatória. Tá, senhores? Isso aqui é uma situação que os senhores têm que estar na mente também. Tá? Tem que estar na mente, cai também. Tá, senhores? Está lá no artigo 156. O juiz ele tem iniciativa probatória. Ele pode produzir prova de ofício. Ele pode mandar produzir prova de ofício com base na busca da verdade real, como a gente já falou. Tá? Então as partes produziram provas. Foi lá o Ministério Público, produziu prova. Foi lá a defesa, produziu prova. Só que o juiz ainda está naquela. Pô, não estou convencido ainda. Vou mandar produzir as provas que eu considero necessárias para formar a convicção. Tá? São duas situações, então, senhores, eu já falei. Em duas situações o juiz tem a iniciativa probatória. Tá? Pode produzir provas de ofício. No caso, urgentes e relevantes, como a gente já falou ali das provas antecipadas. E para dirimir dúvidas. Então as duas partes produziram provas, mas ainda tem dúvida. O juiz ainda está com dúvida em relação àquele fato. Então ele vai poder produzir prova para dirimir essas dúvidas, certo? Senhores, ali ó, a questão da urgência e relevância, a gente acabou de falar sobre as provas antecipadas, tá? Existe uma corrente forte, tá? Que trata essa iniciativa probatória do juiz para produzir prova antecipada, ou seja, produzir prova antes de iniciar a ação penal, dizendo que isso aí fere a imparcialidade do juiz. A partir do momento que o juiz está mandando produzir prova antes mesmo de iniciar a ação penal, ele não está mais sendo imparcial, ele está sendo parcial, tá? E aí, nesse caso, esse artigo 156, inciso 1 ali, a questão da urgência e relevância, ela seria inconstitucional. Tá? É uma corrente forte, mas não prevalece ainda. Tá, senhores? Prevalece ainda que o juiz ele pode produzir prova antecipada. Tá? Lembre-se, ele pode produzir prova antecipada. Por que a corrente que defende que não é inconstitucional, que essa situação é constitucional, por que ela defende isso? Né? Senhores, o juiz ele pode produzir prova antecipada desde que de forma motivada, pô. Se ele está motivando por que ele está produzindo essa prova, isso aí já está mostrando a imparcialidade dele. Ele diz, pô, eu só estou produzindo essa prova antecipada porque essa testemunha, se não for ouvida, ela vai sumir e é uma testemunha relevante ao processo. Eu só estou produzindo por causa disso. Ele tem que motivar o porquê ele está produzindo. Ele não pode simplesmente assim, vamos ouvir aquela testemunha lá então. Não, ele tem que motivar, tem que ser uma situação urgente e relevante. Tá? Urgente, ele tem que demonstrar essa urgência, ele tem que motivar aquilo. Tá? Então, a partir do momento que ele motiva a corrente que defende então que essa situação é constitucional, ele já está garantindo a imparcialidade dele. Certo? Galera, a prova de carreiras policiais é muito em cima da lei. Tá? Então, por mais que às vezes esteja um artigo ou outro falando assim, tem uma possibilidade de ser inconstitucional ou não, enquanto tiver validade é o que pode cair na prova. Tá? E a prova pode perguntar
isso aí, pode colocar isso aí em prova mesmo sendo discutido? Pode. Está na lei, está válido ainda. Tá? A iniciativa probatória é altamente relevante. A partir de que fase do processo o juiz pode começar a pedir? Que fase ele pode deixar de ser inédito? Porque imagino que não pode ser um juiz caminhando na rua, ver um crime e já manda fazer a prova de ofício. Não, já tá. A pergunta é a partir de que momento o juiz pode solicitar a prova antecipada, tá? Senhores, o juiz ele pode produzir prova antecipada no curso de inquérito policial. Então, teve um crime, começou a investigação desse crime, o juiz teve conhecimento de uma testemunha que pode perecer, ou naquela situação do artigo 225 que a gente viu, testemunha por velhice, por enfermidade, ou que pode ausentar-se, ele teve conhecimento daquilo? Teve, já pode mandar solicitar a prova antecipada. Tá? Mesmo no curso de inquérito policial, tá na fase de investigação, não foi para o Ministério Público ainda, não teve denúncia, não teve nada ainda de ação de processo penal. Está na fase do inquérito ainda. Tá na fase administrativa. Inquérito policial é um procedimento administrativo. Tá? Então não entrou na fase judicial ainda. E aí o juiz ele já pode solicitar a produção da prova antecipada. Tá?